Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia Ramos, professora Alessandra. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem. Como é que vocês estão aí? Preparados para mais um encontro? Olha que todo dia tem uma aula especial para vocês, não é assim? A turma está tranquila? O que será que nós vamos ver hoje, hein, pessoal, na nossa aula 40.1? Exatamente. O que nós temos? Quais as novidades? Observem as professoras para fazer uma relação. Vamos ver se eles vão perceber. O que tem de diferente hoje? Ou está tudo do mesmo jeito? O que tem a mais que você acha? Não vou falar, senão já vou dar dica. Quieta. Vamos lá, Márcia. Os acessórios. Quem gosta de usar acessórios? Aí na sala. Quem gosta? Eu não uso nenhum acessório. Acessório é só para mulher? Não, né, gente? Não. E um relógio? É um Olha acessório. aqui, quantos acessórios nós temos aqui hoje? Olha só, gente, meu acessório. O que está combinando? Olha aqui o meu acessório. Mas por que falar em acessório na aula de hoje, hein? Quem sabe aí na sala? Vamos ver. Estamos falando de acessório. Será que o acessório, ele é essencial? E aí, 1, 2, 3... Vamos lá, então. Vamos ver. primeiramente, Vamos né, Alessandra, falar do nosso texto. Sim, vamos lá. Vamos lá para o nosso primeiro texto, meus 8 anos de Lindo, Casimiro de Abreu. Acompanhe a leitura conosco. Direto na tela. Exatamente. Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma a inocência como perfume a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Olha aí, gente, começa com meus 8 anos. Com essa temática, o que você reflete? Meus 8 anos. Quem aí na sala? Não tem, né? Mas já passaram pelos 8 anos. Vocês sentem saudade de alguma coisa? 8 anos, olha só. Vocês sentem saudade de alguma coisa? Ai, professor, eu lembro de um momento marcante dos meus 8 anos. O que eu fazia? Diga aí, quem aí na sala lembra? Tem uma lembrança? Meus 8 anos. Você traz alguma saudade ou não? Hoje o nosso texto nos convida a essa reflexão. O que eu trago na minha memória, né? Quais as minhas saudades, as brincadeiras, elas ficaram marcadas? Ou não? É o momento de vocês compartilharem. Qual a saudade que você traz? O que Casimiro de Abreu nos convida? Qual a reflexão de hoje? Certo? Fica com vocês. Tanto que a gente trouxe uma imagem aqui, marcando a infância, né? Representando aqui para vocês. Aí. Uma criança com pipa, principalmente naquele período que você está de férias, junta a garotada da rua, e ninguém quer nem comunidade. Saber se é pequeno, se é maior, se é menor, eles querem... Aí vem as linguagens, né, Márcia? K-Day, vamos lá, a gente já busca uma outra, né, uma outra linguagem também quando fala dessa saudade aqui colocada para vocês. Qual a linguagem lá da pipa, do papagaio? Eu queidei, eu cortei, eu aparei, cortei e aparei. Ih, gente, a história vai embora. E outras coisas, né? E já traz a música também, trabalhando as figuras. Mas vamos lá para o nosso tom de conversa. Aqui nós temos o seguinte: qual a principal mensagem da leitura que você acabou de fazer? A leitura é lá, meus 8 anos de Casimiro de Abreu. E aqui também, novamente, para vocês, mais uma imagem, né? Representando essa fase maravilhosa. Que é a infância, que deixam marcas, tá bom? Mas agora nós vamos falar do nosso autor? Exato, temos ainda aqui para vocês, olha, aqui Casimiro de Abreu, a biografia dele, de olho na tela. Vamos lá. Então, Casimiro de Abreu foi um poeta brasileiro, autor da obra Meus 8 Anos. Um dos poemas mais populares da literatura brasileira, que se destacou na segunda geração do romantismo. E aqui a nossa literatura começa a aparecer, tá? Em 1853, Casimiro foi para Lisboa
e nessa época escreveu a maior parte dos poemas de seu único livro, denominado o quê? Primaveras. É patrono da cadeira número 6 da Academia Brasileira de Letras. Eita! E aqui a nossa árvore do conhecimento com a nossa temática, né? Continuamos na sintaxe. Termos associados a nomes e vocativo. Então, alunos, estudantes, prestem atenção. Agora, hein? Agora. Olha lá, ao meio nós temos o quê? O nome. O nome. E o que está ligado ao nome? Nós temos o adjunto adnominal. Nós temos o complemento nominal, temos o predicativo e temos o quê? O aposto, certo? E quais são esses nomes? Lembre que na aula anterior a gente falou aqui para vocês, né? Estudamos a morfologia, as classes gramaticais. Aí era separado uma por uma, cada um com a sua função. Aí quando chega aqui na sintaxe, a maioria da classe gramatical, como substantivo, adjetivo e advérbio, fazem parte do quê? Dos sintagmas nominais. Olha só, os nomes, tá certo? Vai ser classificado como nome na sintaxe. Já quem vai ser classificado como verbo, verbal, somente o verbo, tá bom? Então, todos esses termos aqui estarão relacionados ao nome, por isso que fala, né? Vamos ver os acessórios que estão presentes. E vamos embora. Aqui nós temos o exemplo, o jogador da França voltou. Esse é o primeiro exemplo, mas abaixo nós temos o quê? O jogador voltou da França. Então, qual a mudança que acontece entre o primeiro exemplo para o segundo? Lá nós temos o jogador da França voltou, você começa com o quê? O nome. Você destaca o nome. Na sequência, o que aparece? A locução adjetiva, que nós já estudamos lá na classe gramatical, que aqui na sintaxe, essa locução que está caracterizando o nome jogador, ó, tá junto ao nome, vai ser adjunto adnominal. Marca bem esse nome. Isso. E aí nós temos o jogador voltou da França. Qual o destaque? Aqui você vê que nós temos voltou, é o verbo que você já conhece. Da França já está direcionado a quem? Ao verbo. Esse da França é uma locução o quê? Adverbial, que tem a função de advérbio. E aqui na sintaxe você vê adjunto adverbial junto ao verbo. Então, para ser adjunto adnominal, vai estar ligado ao nome. Para ser adjunto adverbial, vai estar ligado ao verbo. Essa é a dica. Vamos que vamos. E aí você precisa saber que a mudança de posição, o que aconteceu? Gerou alteração semântica e alteração sintática, tanto no significado quanto na sua posição dentro da gramática, certo? Exatamente. Vamos embora. Vamos. Começando então com o adjunto adnominal, que você lembra aí qual o conceito? Pode associar a quê? Ao núcleo de qualquer termo da oração. Determina, caracteriza, especifica, qualifica o nome ao qual se associa. Quando expresso por adjetivo, indica uma característica, não é assim? Constante do nome a que se relaciona. Mas tudo fica melhor, pessoal, através do nosso exemplo. Olha esse exemplo aqui para vocês. Esses raros livros de arte foram adquiridos por um colecionador italiano. Olha só. Então, aqui você tem livros, é o nome. Quais são os nomes que estão relacionados à palavra livro? Ah, tá. Esses raros. Aí, ó, de arte. Todos estão relacionados ao quê? Ao livro, que é o nome. E aqui você tem colecionador, um colecionador. Aí, ó, o que está caracterizando, né? A palavra colecionador? Italiano, tá certo? Então, esses daí são os adjuntos adnominais que vão caracterizar o nome. Mais um para você, já marca aí no seu caderno, tá? O adjunto adnominal. Nós temos ainda, continuando com o adjunto adnominal, o que é?
Se você não lembra, você marca aí bem simples, é o termo que determina, ou ele vai caracterizar o quê? Um substantivo, dentro da classe que nós já conhecemos. Quando se fala em artigo, como que ele aparece? O cachorro nos pertence, olha aqui. Aí você tem aí, né? Olha bem, o carro nos pertence. Então, pode ser o cachorro nos pertence, não importa, cachorro, carro, eles são nomes, são substantivo. Mas aí a palavra que está antes, né, que é o determinante, é um artigo. Aqui nessa primeira, o adjunto adnominal, ó, próximo do nome. Então, adjunto adnominal. Que adjunto é esse? Qual é? Na morfologia, ele é o quê? Artigo. Depois nós temos... O bom aluno estuda sempre. Aí tá destacando para vocês, né? O bom. Bom é o que na classe gramatical? Ele caracteriza, né? Bom é um adjetivo. Também ele é um adjunto adnominal. Ah, professora, se eu fosse trocar esse nome aluno, se eu colocasse a aluna, ia mudar também completamente. A boa aluna estuda sempre, viu? Só continua sendo o adjetivo, que vocês já viram isso, que o adjetivo tem a flexão de gênero também. Certo. E quando nós formos falar numa locução adjetiva, locução, duas ou mais palavras, nós temos aqui o amor da mãe é eterno. Olha só que esse da mãe, né? Tá se referindo a quem? Ao amor. Tá junto do nome amor. O amor é o quê, amadinho? Um substantivo. Aí você vai lembrar do substantivo abstrato, que depende do outro para existir. Aí se eu não quisesse usar a locução adjetiva, pudesse substituir por um substantivo, por um adjetivo, presta atenção, por um adjetivo. Amor Como da ficaria? mãe, Amor amor materno, viu só? E é Coloca aí, eterno. o amor materno, caso eu quisesse fazer a substituição. Mas nós temos também, pessoal, o numeral. Duas meninas saíram por aqui. Então, aqui representando, né, que o adjunto adnominal pode vir também, né, como numeral. Ó. Duas meninas está relacionada à questão do substantivo, ao nome meninas. Agora nós temos um pronome, né? Um dia comprarei aquela casa. Aquela é um pronome demonstrativo e está relacionado a quem? Ao nome casa. Viu só? Adjunto adnominal. Determina ou caracteriza o nome, ou seja, o substantivo. Certo, mas nós também temos aqui as nossas curiosidades. O que ela traz para a gente? O adjunto adnominal, ele é constituído, o adjunto adnominal constituído é o quê? Um adjetivo, pessoal, que pode ser confundido com o predicativo do sujeito ou do objeto, ambos com função de adjetivo da frase. Por isso que toda aula sendo uma sequência, quando nós falamos aqui em predicativo do sujeito, eu já vou lembrar, porque eu já vi, ou do objeto também, ambos com função de adjetivo, percebe? Se eu não sei o que é um adjetivo, se eu não conheço as classes, fica difícil compreender aqui. Mas aí vem o exemplo para vocês. A bela Ana saiu. Aí você percebe que bela veio antes, né, da palavra Ana. Quem saiu? Ana. Então tá dentro do sujeito, ó. Tá dentro do sujeito. Então esse bela tá caracterizando o núcleo do sujeito. Se o núcleo é o nome, então ele é adjunto adnominal. Ele tá na parte do sujeito, tá bom? Agora eu tenho Ana saiu bela. O que você observa? Amadinho, vou até fazer essa divisão aqui, ó, para você perceber, ó. Ó, Ana saiu bela. Esse bela tá dentro do predicado, tá certo? Então ele vai ser predicativo do sujeito, ó. Vem após ao verbo, mas esse bela tá relacionado a Ana, tá bom? Que tá caracterizando a Ana. Ela fica dentro do predicado, a atribuição do sujeito. E aqui no outro nós temos aqui, João achou a Ana bela. Olha aqui, João é o sujeito. Achou a Ana bela. Ó, achou o quê? A Ana. Olha o adjetivo, né? Que ele falou, bela. Então, viu só? Que faz parte do predicado. Mas aqui, ó, esse daqui tá completando o sentido do verbo. Então, já é o quê? O objeto. E esse bela tá caracterizando quem? O objeto. Então, por isso que fala que ele é predicativo do objeto.
Ficou bom com os 3 exemplos? E falando do nosso predicativo, nós temos também o garoto alegre chegou. Primeiro exemplo, né? E aí o que marca ali o adjunto adnominal? Olha aqui que você vai perceber, só você fazer aquela divisão, ó, separar, ó. Aqui, Garoto ó. alegre. Aí você tem aqui, o garoto é alegre. Olha só, então você sabe que essa parte aqui é o predicado, essa primeira é o sujeito. Então esse alegre, né, tá dentro do predicado nominal, então é predicativo do sujeito, né? E aqui o garoto alegre faz parte do sujeito. E quem é o núcleo? Garoto, então adjunto adnominal, que está junto ao nome, ao núcleo do sujeito. O garoto alegre saiu. Vamos novamente aqui, ó. Opa, coloquei. Só para vocês Só para irem você identificando. olha lá. Então aqui, novamente, aqui para vocês, vai ser adjunto adnominal, que faz parte dentro do sujeito. O garoto saiu alegre. Aí, ó, você vê aqui o verbo e aqui o estado, né? E esse estado está relacionado a quem? Ao garoto, que é o predicativo do sujeito. Olha só. Anotando, vamos fazendo as anotações. Exatamente, pessoal. Vamos seguindo. Tem mais aqui para vocês. Predicativo, olha só, é o termo que atribui a quem? Ao sujeito ou objeto uma qualidade. Além da qualidade, nós temos o estado, a característica. Todos chegaram atrasados. Então, só para vocês observarem. Aqui nesta primeira, esse atrasado, quem é o sujeito da oração? Vamos lá, vamos fazer aquela análise sintática maravilhosa. Aquela lá da aula anterior, lembra? Faça a pergunta. Aí vocês, quem chegaram atrasados? Todos. Eu estou falando de quem? De todos. Então, você já vai identificando quem é o sujeito. Todos. Chegaram atrasados, eu tenho o quê? O quê? Predicado, né? E esse predicado, dentro desse predicado eu tenho uma ação e também eu tenho um estado, não é isso? Não fala da ação e do estado? Então esse predicado é verbo nominal, que a gente já estudou. E você já consegue fazer. Exatamente, né? Mas só que esse atrasados aí vai ser o predicativo do sujeito, porque está direcionado ao sujeito todos, certo? O presente deixou as crianças felizes. Quem deixou as crianças felizes? Olha lá, já tem a resposta. Vamos lá, vamos fazer essa divisão. O presente. Aí você vai olhar aqui, deixou. Aí o presente deixou. Aí você vai fazer o quê? As crianças felizes. Deixou as crianças? Então, e aí vai completando. Você já sabe que esse verbo deixar, ele é verbo transitivo direto. É aquele que precisa de um complemento sem auxílio da preposição, certinho? Então, essa parte aqui, as crianças felizes, é o complemento verbal do verbo deixar. Só que aqui, Amadinho, dentro do predicado, apareceu um adjetivo, uma característica. Tá relacionado a quem? Ao objeto criança. Então, esse daqui é o PO, predicativo do objeto. Isabel fez os doces nervosa. Eita, Isabel! Então, aqui já sabe que Isabel é um sujeito, tá bom? Agora que fez os doces. A Isabel fez o quê? Os doces. Prontamente, tá aqui o doce, ó. Que tá completando o sentido do verbo fazer, tá certo? E essa característica aqui, ó, nervosa, tá ligada a quem? Ao doce, a Isabel. É claro que vocês já perceberam, né? Tá aqui a setinha. A Isabel, que é o sujeito da oração, né? Então, aqui é PS, predicativo do sujeito. Se relacionar ao complemento verbal, predicativo do objeto. Se relacionar ao sujeito, predicativo do sujeito. Muito fácil. Vamos seguindo. Predicativo do sujeito. Pode ter. Pode ter. Seu núcleo representado por um substantivo, adjetivo, locução adjetiva e pronome e numeral. Tá certo? Olha, Alessandra, eu tenho certeza que o povo hoje se agitou. Gente, calma. Olha, alguém estava cochilando. De repente, meu Deus, o que aconteceu ali? Olha lá o exemplo. A professora saiu atrasada. Então já sabe aí, né?
Olha que esse atrasado é um adjetivo. Está relacionado a quem? A professora, tá certo? Do objeto, predicativo do objeto, pode ter seu núcleo representado apenas por substantivo, adjetivo e locução adjetiva. Então, nós temos aqui a professora tornou o exercício simples. Então, esse aqui, o exercício, é o objeto e o adjetivo está relacionado ao objeto. Por isso que é o predicativo do objeto. Tá bom? Dividindo aqui para vocês, que vocês já viram aí, a gente vai fazendo uma por uma para facilitar tudo para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Agora você tem aqui, ó. O que nós temos aqui? Cortando o céu, o avião parecia um imenso pássaro brilhante. Olha, esse pássaro é o substantivo. E aí, ó, um imenso pássaro. E aí, tá ligado a quem, né? Então, esse imenso é predicativo do sujeito. E esse pássaro você já sabe que é o nome. Depois, nós temos o seguinte, a seca tornava completamente sem sentido o esforço dos lavradores. Aí você vai ver aí, completamente o predicativo do objeto, sem sentido é locução adjetiva, que você já sabe, mais de 2 palavras, com a função de adjetivo é locução adjetiva. E esforço dos lavradores é o quê? O objeto. Estão anotando, hein? Nós temos ainda a diferença entre o predicativo e o adjunto adnominal. Vamos ver como que ele aparece aqui? O lutador arrogante ironizou as declarações do adversário. Então arrogante, ele aparece como? Adjunto adnominal, que você já sabe. Olha aqui para quem ele está direcionando, ó. Para quem ele está sendo ligado? Ao lutador. O lutador ironizou, arrogante, as declarações do adversário. O que aconteceu aqui, amadinho? Ó, lutador ironizou. O que apareceu? O verbo antes, tá certo? Então, esse arrogante ficou dentro do predicado. Por isso que fica predicativo do sujeito. Estão conseguindo acompanhar aí? Então, o que é um predicativo? Diga. Qual é o conceito que nós temos, né? A definição. Exprime uma característica nova, circunstancial, atribuída a um nome. Associa apenas ao sujeito e ao objeto. Esse aqui, estamos falando do predicativo. Predicativo, mas nós temos o nosso adjunto adnominal. Olha aqui a diferença, ele vai exprimir o quê? Uma característica constante, fixa, já conhecida do nome, e aí ele associa-se a qualquer termo da oração. Então, há essa diferença entre o predicativo e o adjunto adnominal, tá bom? Certo. Agora, falando do complemento nominal. Olha, só foca mais no um nome bonitinho para vocês. Complemento nominal completa nome. Completar o sentido do nome. E já foi falado que o complemento nominal, todo complemento nominal vem acompanhado de preposição, diferente do complemento verbal, que pode ou não aparecer com preposição. Os bancários descontentes com reajuste salarial entrarão em greve. Olha só, descontentes é um adjetivo, né? E esse nome, ele está faltando algo. Ele está descontente com o quê? Com reajuste salarial. Então, esse reajuste salarial é o complemento verbal, que completa o sentido do adjetivo nesta oração. Aqui nós temos também essa tirinha. Olha aqui, um aquário e cheio de piranhas. Olha como ele ficou, meu Deus. Aí, o que você tem aí? Esse cheio de quê? Ó, de piranha. De piranha é o complemento nominal da palavra cheio. Certo? Vamos embora. Temos ainda, falando sobre o complemento nominal, você pode marcar aí bem devagar o que é esse complemento nominal, qual é a função dele, tá? Então, pessoal, possui a função de completar sempre o nome. Pode estar ligado ao substantivo abstrato,
E aí você lembra lá da classificação, o adjetivo ou o advérbio sempre com a preposição. Isso aqui é importante, olha. Aí vem mais uma imagem para vocês. A escada do sucesso. O Ernie diz que tem medo de altura. Então, esse medo, né? Medo é o nome de altura, é o complemento do quê? Do nome, medo, né? Arthur tem tanta paixão pelo mar que se mudou para perto de uma praia. Então, essa paixão, ó, é um nome, é um substantivo abstrato. Olha aí, pelo mar. Paixão por quê? Paixão pelo quê? Aí você vai, pelo mar. Então, esse pelo mar está completando o sentido da palavra paixão. Perto de quê? Perto de uma praia. Esse perto o quê? Você já lembra do advérbio, que dá uma ideia, né? De questão do espaço, né? Perto, de lugar, tá certo? Vamos que vamos. E quando o adjunto nominal é expresso por meio de locuções adjetivas, o que nós podemos fazer? Né? Podemos confundi-lo com o complemento nominal. Então é importante tomar esse cuidado. A crítica do técnico foi dura. Olha só, o adjunto é de nominal, pois o técnico é quem fez a crítica, então o sentido ativo, né? Aí ele aparece, a crítica ao técnico foi dura. Complemento nominal, pois o técnico recebeu a crítica, então está no sentido passivo, né? Então você vai colocar aí, se ele for o agente, ad nominal. Se ele for o paciente, vai ser complemento verbal, ele vai receber, certo? Mas, durante a aula, a discussão do assunto virou um infindável bate-boca. Você pode colocar o exemplo no seu caderno e ir acompanhando aqui com a explicação, tá? Olha o que marca ali. Durante a aula, a discussão do assunto virou um infindável bate-boca. Aí nós temos complemento nominal, recebe a ação do nome. E aí, durante a aula, a discussão dos alunos virou um infindável bate-boca, adjunto adnominal, praticação do nome. Aposto. Esse aí, aposto, é bem bacana. Esse é bom. Faz uso direto, né? Quando a gente vai explicar, ó, o Lucas, estudante do 2º ano, olha só, não fez a tarefa. Olha aí, meu Lucas. Deus. Cadê o Lucas aí da sala? Então, o que é um aposto? É o termo que explica, olha aí, esclarece, discrimina ou identifica um outro termo da oração. Então, quando eu falo lá, Lucas, estudante do 2º ano, eu estou esclarecendo, discriminando, estou explicando quem é esse Lucas. Às vezes pode ter um outro Lucas do 1º ano, do 3º. Sim, um mais quietinho, outro que conversa mais, enfim. E aqui segue os exemplos para vocês. Aí na sala tem o João. João, o motorista, esteve aqui. Nós poderíamos falar, João esteve aqui. Mas olha lá, o motorista vai dar o quê? Dar uma ênfase, não vai explicar, dizer quem é o João. O João é o motorista, ele esteve aqui. Só quero uma coisa. Que coisa que eu quero? Sorvete. Após algum tempo, 5 ou 6 minutos, ele voltou, tá certo? O Padre César está começando a missa. Pode ter Padre João, Padre Antônio. Pedro, Paulo. Exatamente. Né? Mas é o César, hein? O Padre César. E aqui as imagens para vocês com os exemplos. Nova York, acolhedora cidadezinha maranhense, tem 5.000 habitantes. Exatamente. Então, essa parte que está entre vírgulas, nós temos aqui é o aposto, tá certo? Agora, aquele é o príncipe Otto, terceiro da linha, na linha de sucessão. É aquele seu irmão, príncipe Harold. Quarto na fila do banheiro. Certo? Então, explicando aí para vocês. Agora, mais aqui nas tirinhas, ó. Eu tenho comunicado a partir de hoje, eu não vou mais responder pelo nome de Calvin. E agora em diante, eu quero ser chamado de Calvin, o corajoso. Calvin, o corajoso? Certo, este é meu nome para o resto da minha vida. E como fica Calvin, o desordenado? Também, Calvin, o corajoso começará a referir-se a si mesmo na terceira pessoa. Para
Para vencer na vida são necessárias 3 qualidades: coragem, determinação e paciência. Olha aí o aposto para vocês. O rio, caudaloso, serpente negra, traz progresso para as populações ribeirinhas. Então, observando aí, né, a questão do aposto. Saindo do aposto, agora chega o vocativo. Esse daí, vamos, já que é vocativo, vamos conversar um pouquinho com vocês. Atenção, estudantes. Olha aqui agora é aqui, para cá. Saímos do aposto. Vocês confundem aposto com vocativo? Quem faz essa mistura aí na sala? Ou não? Não, professor, eu já sei qual é a função do aposto, mas quando chega no vocativo, e aí? Aquele chamamento. Agora, por exemplo. Preste atenção, alunos. Ei, menino, fica quieto. Tem alguém dormindo aí? Não, eles estão aqui focados. Ei! Então você, olha aí, na prática. Eu saio do conceito, estou provando na prática a questão do vocativo. Aquele chamamento, traz para cá, chega aqui, percebem? Aí está direcionada, né? Já vai com vocativo, vai ser um chamamento direcionado mesmo. Atenção, professores presenciais. Opa! Aí, qual é a novidade? Qual é a novidade? O que temos de bom? Então, vocês vão observando essa questão do chamamento, da invocação vocativo, tá bom? Exato. Então, vamos aos exemplos aqui para vocês. De olho na tela. Brasileiros e brasileiras, façamos tudo pela pátria. Olha aí o chamamento para quem está em destaque. Ontem pela manhã, Marcos, vi você na feira. Vocês por aqui, meninos. Olha só, então, observando aí, né? Usando como chamamento é o termo que serve para atrair a atenção do interlocutor para aquilo que se vai dizer. Olha aqui essa tirinha. A sequência. Como tu foi te gripar deste jeito, gurizinho? Não sei. Aí, não olha sei, só. Não sei, tá todo essa ali, situação. Né? Olha, tudo. Como é que pode? Como é que pode, né? Sem intenção. Aí, sem intenção e aconteceu, pegar uma chuva, brincar na rua na hora da chuva, andar de bicicleta, foi. Ficar brincando com água aí, Tem mais um. Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que um sapo faz por você? Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Olha esse minha senhora. Minha senhora, dá uma, né? Agora a próxima aqui para vocês, olha a sequência temporal aqui, do primeiro, segundo, terceiro quadrinho. Às vezes é preciso vencer vários obstáculos para conseguir ler você, meu amigo. Quais são os obstáculos que você enfrenta? Olha aqui, que você aí, olha só. Primeiro obstáculo, olha só, entretenimento, TV. Outro. Segundo. Computador, internet. O terceiro, eu tô desesperada. E aí, quem é que troca todos esses elementos por um livro? Quem? Somente vocês da mediação tecnológica. E vão embora. Anote aí, pessoal. Então, aqui o vocativo, marca bem. É um termo isolado, portanto, não se classifica nem como integrante, nem como acessório, tá bom? Exatamente. O vocativo para os senhores, até agora. Tudo tranquilo? Os exemplos, vocês foram aí colocando, à medida que a explicação foi acontecendo, você foi marcando no seu caderno, pausadamente, deu certo? É uma delícia, pessoal. Tá vendo? Devagar e sempre. E aí as tiras também nos acompanham, que fica tudo mais fácil. Tem o humor, você encontrou humor, mas dentro do humor vem o exemplo das locuções, que é o nosso objetivo principal, certo? Certinho, então, Alessandra. Então, terminamos aqui o nosso primeiro momento. Daqui a pouco retornaremos com a nossa revisão. Isso, até lá. tchau!